Olá, seja bem-vindo ao canal Área do Conhecimento. Nesse vídeo vamos embarcar em uma fascinante jornada pela história de um estado cheio de momentos incríveis e reviravoltas cativantes. Preparem-se para explorar os principais eventos, figuras marcantes e a riqueza cultural dessa região amazônica. E se você ainda não viu o nosso último vídeo, não sabe o que está perdendo. Clique agora no link que aparece no canto superior direito da sua tela e aproveite cada minuto desse conteúdo incrível. Depois volte aqui e aprofunde mais o seu conhecimento sobre o maravilhoso estado de Rondônia. E para não perder nenhuma novidade aqui do canal Área do Conhecimento, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você será o primeiro a receber os nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos ao que interessa? Antes da chegada dos europeus à região que hoje conhecemos como Rondônia, esse vasto território abrigava diversas comunidades indígenas que tinham suas próprias línguas, culturas e modos de vida. Entre essas comunidades estavam os Aruás, Cintalargas, Jabutis, Uruauau e muitas outras. Esses povos eram mestres da adaptação à floresta tropical, utilizando técnicas avançadas de agricultura, caça, pesca e coleta de alimento. A floresta amazônica fornecia-lhes tudo o que precisavam para sobreviver e prosperar. Os rios que cruzavam a região serviam como vias de transporte e abastecimento de água potável, enquanto as densas matas abrigavam uma variedade de recursos naturais, desde plantas medicinais até animais de caça. A história pré-colonial de Rondônia é rica em tradições culturais, rituais e lendas transmitidas de geração em geração. Com a chegada dos exploradores europeus no século XVI, a região que hoje é Rondônia passou a fazer parte do vasto território que os portugueses reivindicavam como parte de sua colônia. Embora a exploração inicial fosse limitada devido à densa floresta e à resistência dos povos indígenas, os portugueses eventualmente estabeleceram postos de controle ao longo dos rios da região, a fim de supervisionar o comércio de produtos da Amazônia, como drogas do sertão e especiarias. Além disso, missões religiosas foram implantadas para converter os indígenas ao cristianismo. Os padres jesuítas desempenharam um papel fundamental nessa empreitada, tentando conciliar a conversão religiosa com a preservação das culturas indígenas. No entanto, esse período também testemunhou conflitos sobre os colonizadores e os povos nativos, à medida que os europeus buscavam expandir o seu controle sobre a região. No século XIX, a economia brasileira começou a se voltar para a região amazônica, e Rondônia desempenhou um papel crucial nesse processo. A exploração da borracha, que ocorreu principalmente no final do século XIX e início do século XX, tornou-se uma atividade econômica de destaque. A seringueira, árvore produtora de borracha, encontrava condições ideais na Amazônia, tornando a região um centro de produção de borracha natural. A corrida da borracha atraiu um grande número de imigrantes chamados de seringueiros de diferentes partes do Brasil e até mesmo de outros países. Esse movimento populacional trouxe consigo uma mistura de culturas e línguas, criando uma rica tapeçaria cultural na região. A cidade de Porto Velho, que se tornaria a capital do estado de Rondônia, surgiu como um importante entreposto comercial e ponto de partida para expedições na floresta. O início do século XX trouxe um projeto ambicioso que marcaria a história de Rondônia: a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa ferrovia tinha o objetivo de superar as quedas d'água naturais do rio Madeira e facilitar o transporte da borracha até os portos do Atlântico. No entanto, a construção dessa ferrovia foi uma tarefa monumental, marcada por uma série de desafios e tragédias. Milhares de trabalhadores, muitos deles migrantes nordestinos, foram recrutados para enfrentar as condições adversas da floresta amazônica. Doenças tropicais como malária e febre amarela e a falta de infraestrutura médica adequada resultaram em uma alta taxa de mortalidade entre os trabalhadores. A estrada de ferro Madeira-Mamoré se tornou um símbolo de tenacidade e resiliência, mas também de perdas humanas significativas.
Com a queda dos preços da borracha no mercado internacional após a Primeira Guerra Mundial, a economia de Rondônia entrou em declínio. A região enfrentou um período de estagnação econômica, mas isso não impediu a sua transformação. Durante a década de 1940, a exploração madeireira começou a ganhar destaque, impulsionando a economia local. O ciclo da madeira trouxe novas oportunidades e desafios à medida que vastas áreas de florestas foram desmatadas para atender à crescente demanda. A diversidade cultural de Rondônia é um dos traços mais marcantes de sua história. A migração de diferentes grupos étnicos contribuiu para uma fusão de tradições e culturas únicas. A culinária local é uma manifestação dessa diversidade, com pratos que variam desde o tacacá até doces famosos como o doce de buriti, complementando a riqueza de ingredientes disponíveis na região. A economia de Rondônia se diversificou ao longo do tempo. Além da borracha e da madeira, o estado se tornou um importante produtor de café, soja, carne bovina e peixes. A agropecuária se expandiu e a agricultura moderna se desenvolveu, tornando Rondônia uma peça fundamental na contribuição para a produção de alimentos no Brasil. Hoje, Rondônia é um estado que continua a se transformar. A questão ambiental ganhou destaque com desafios relacionados ao desmatamento, à preservação da Amazônia e à sustentabilidade. A região também enfrenta questões sociais como a demarcação de terras indígenas e a proteção de direitos dos povos originários. No entanto, Rondônia é um exemplo de como a resiliência e a determinação podem moldar o futuro de uma região. Sua história é uma narrativa de superação de desafios, adaptação às mudanças econômicas e celebração da diversidade cultural. À medida que olhamos para o futuro, Rondônia continua a evoluir e a se reinventar, oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as futuras gerações. A história de Rondônia é uma jornada fascinante que nos ensina lições valiosas para a capacidade humana de se adaptar, prosperar e preservar suas raízes culturais em meio a desafios e transformações. Ela é um testemunho da riqueza da Amazônia e da diversidade de seu povo, que contribui para a construção de um estado vibrante e em constante evolução. E aí, galera da área do conhecimento, gostaram dessa viagem histórica por Rondônia? Se sim, não se esqueçam de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio da nossa emocionante playlist de estados brasileiros. Vamos continuar explorando o nosso incrível país juntos. Até a próxima, exploradores do conhecimento!